Eu me beliscava às vezes de manhã na Gávea Pequena e dizia, pô, eu sou o prefeito do Rio de Janeiro, que ao mesmo tempo é uma cidade, desculpa a expressão aqui, do cacete. Desculpa a expressão, eu tive com Lula, Dilma e Temer. E se tivesse sido governador com Bolsonaro, me dei bem com os três aqui, me daria com Bolsonaro também, porque esse é o papel do governante. Acabou um pouco aquela coisa do político da voz impostada, né, do tipão, o personagem, aquele ator, o cara puro, perfeito, não é. Que é um pouco o seguinte, claro que eu cometi erros, não imagina, né, mas eu prefiro errar por excesso do que pecar por omissão. E principalmente na hora do problema é a hora que o governante tem que estar mais presente. Ai, que delícia! Sodier Doces está apoiando o canal Leda Nagli. Os convidados vão ter bolo, salgadinho e docinhos da Sodier. Ainda vão levar para casa, ó, essa caixinha de doces maravilhosa. E eu vou poder comer os bolos da Sodier todo dia que tiver gravação, não é bom? Adorei essa história. Meu convidado de hoje é o ex-prefeito do Rio de Janeiro e talvez futuro prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes. Eduardo Paes, muito obrigada por ter vindo. Prazer e uma honra enorme. Muito feliz. Tempão que eu não te vi, não fazia esse assunto. É verdade, muito tempo. E de São Conrado para o mundo, né, nós? Sempre, né? Seu vizinho aqui em São Conrado. Meu vizinho em São Conrado. Um pouco de raiva dessa tua temporada paulista excessiva, mas enfim. Mas você há de voltar em cá, definitivo. mas ainda existe esse bunker aqui, isso aqui é em São importante. Conrado. Ô, Eduardo, você é candidato? É a pergunta óbvia, né? Sim, de verdade eu não decidi ainda. O que passa pela minha cabeça? Eu disputei a eleição no passado, perdi, né? Faz parte da vida. Aliás, ganhei na cidade, no segundo turno. Né? E aí, eu não sei se você sabe, em 2017, eu fui morar um ano nos Estados Unidos, convidado pelo BID, o Banco Interamericano de Desenvolvimento, e pela Faculdade de Colômbia. Né? E aí o Bloomberg, aquele bilionário americano que tem chance de ser presidente americano, eu tinha me aproximado muito, ele foi prefeito de Nova York, de uma empresa chinesa, que aquele milionário, outro bilionário americano, Warren Buffett, tem 10%, eles estavam procurando um executivo para a América Latina, uma empresa de caminhão, de carro elétrico, de painel solar e tal. E ele me indicou como executivo. Então, em 2017, ainda morando em Washington, eu fui ser executivo dessa empresa, vice-presidente para a América Latina. Trabalhei lá direto e tal, me demiti para disputar a eleição. Disputei a eleição, perdi. Falei, caramba, estou desempregado. E aí, no dia seguinte da minha derrota, a presidente da empresa me ligou e disse, Tom, welcome back. Né? Volte, bem-vindo de volta tal. Assim, eu voltei para a empresa. Então, assim, se organiza a vida. Aí você me pergunta assim, gente, tomara que os chineses não vejam essa entrevista, tomara que eles não assistam o Leda Nagli, mas tem um pouco aquele negócio, o cara pergunta, você está feliz? Eu falei, não, feliz eu estaria se eu estivesse sentado no Palácio Guanabara, apanhando de todo mundo e cuidando dos pepinos do Rio. Né? Aí eu estaria feliz. Né? Feliz eu acordava quando eu era prefeito, todo dia cedão, trabalhando 7 dias na semana, cuidando das coisas da cidade. Me dá muito prazer, é o que eu gosto de fazer. Estou levando a vida e tal. Então, eu não preciso decidir agora. Você perguntar, você tem até agora para decidir. De repente eu dizer, sou. Mas como eu não preciso decidir agora, eu tenho que decidir ali para janeiro, fevereiro, sei lá, ali pós-carnaval, então a decisão que eu vou tomar ali para frente, eu acho que tem uma coisa que a gente não pode deixar, é o Crivella se reeleger. Né? De verdade, assim, eu nunca radicalizo. Na campanha eu tinha o meu candidato, Pedro Paulo, defendi, avisei, alertei que a gente ia ficar num segundo turno com 2 candidaturas muito radicais, que isso não ia ser legal. Enfim, as pessoas decidiram, respeitei. Nenhum dos dois pediu meu apoio no segundo turno, eu também não apoiei ninguém, tenho essa tranquilidade. Mas é assustador. O governo do Crivella é um governo, ele parece que ele não tem, enfim, não tem prazer em governar o Rio. A minha sensação... a sensação de que ele não gosta do Rio. A minha sensação... Ou que ele não conhece o Rio. Assim, ele não compreende a cidade. E minha sensação é que ele não gosta de governar, ele não tem prazer em governar. Quando é um negócio que exige muito prazer, porque é muito sacrificante mesmo, né? São tempos difíceis, né? Você tem uma cidade complexa, com muita desigualdade, com muito problema. Então, 7 dias na semana, 20 horas por dia, você não tem fim de semana. Então, assim, eu de verdade, eu dizia, o homem mais feliz do mundo sou eu, porque eu sou o prefeito do Rio. E era verdade. Eu me beliscava às vezes de manhã na Gávea Pequena e dizia, pô, eu sou o prefeito do Rio de Janeiro, que ao mesmo tempo é uma cidade, desculpa a expressão aqui, do cacete, né? Sensacional. Então, e o Crivella, a minha sensação, e aí sem qualquer ironia, mas sendo irônico, ele parece que ele está com a pressão baixa. Sabe assim, a gente, né? O cara você tem negócio de pressão, a galera está com, sei lá, 3/6, com aquela cara. E a cidade exige energia, exige presença, exige articulação, exige paixão, exige lidar com o diferente, compreender os outros. Então, assim, eu acho que não dá para permitir a reeleição do Crivella. Acho que a política
carioca, fluminense, brasileira tem bons nomes, né? A gente passou um período aí que todo mundo foi jogado no mesmo lugar, acho que as coisas vão se reequilibrando, acho que tem bons nomes, para que a gente possa apresentar na eleição. Se chegando nesse momento que eu tenho que decidir, aí tem muita chance. Eu seria com o maior prazer. Tentei ser governador, né, não consegui, adoraria, porque eu acho que a questão da segurança pública é um super tema no Rio. Acho que a gente... E a prefeitura pode fazer pouco nesse tema, né, da segurança. Assim, sempre pode, mas pode, porque a prefeitura é presente e ajuda. Ajuda, exatamente. Não é? A presente, presente, o Segurança Presente, né, esse programa, né, aquele que vem, chama aí de, sei lá, Centro Presente, Caxias Presente e tal, começou, na verdade, como um programa de parceria da prefeitura com o Estado. Né? Mal sabe, inclusive, o governador Witzel, que o presente era a assinatura do meu governo era a Prefeitura do Rio sempre presente. Daí viu o nome presente. Acho que na época botaram numa parceria com o Estado. E a gente fez os primeiros ali na Lapa, depois no centro todo. E, de fato, você tem caminhos para ajudar. Mas é uma responsabilidade essencialmente do governador. Mas o Rio precisa, né? A gente não... Claro que... aliás, eu disse isso na eleição em 2016. 15 e 16, meus 2 últimos anos de governo, Leda, o PIB brasileiro caiu 7%. O Estado, o Pezão, as pessoas não lembram disso. Era o período olímpico, tinha muito dinheiro nada. O Pezão não pagava salário no Estado. Os hospitais estaduais da Zona Oeste, eu emprestei dinheiro para a prefeitura. Né? Na imprensa essa semana saiu que o Crivella agora arrumou lá um dinheiro com o Bolsonaro. Falei, muito bem, tem que pedir mesmo. O presidente da República tem que tratar bem. Você chegou no cargo, desculpa a expressão, eu tive com Lula, Dilma e Temer. E se tivesse sido governador com Bolsonaro, me dei bem com os 3 aqui, me daria com Bolsonaro também, porque esse é o papel do governante. O governante não pode ficar no cargo fazendo política. Né? Os governadores, teve lá o Sérgio Cabral, depois o Pezão, me relacionava, aproximava, porque você precisa governar junto. Na hora que você está na função, você tem que caminhar junto. Né? As pessoas às vezes até confundem esse junto com outras coisas. Então, eu acho que era um momento ali de muita dificuldade, mas que a gente entregava as coisas, fazia as coisas, sabe? A cidade, né, o Estado quebrado, o presidente à beira do impeachment, o Brasil quebrado, e a gente conseguiu sustentar a cidade. Gestão. Então, assim, acho que o Rio precisa disso, mas como eu não estou em campanha ainda, não vou falar mais disso. Então, vou fazer umas perguntinhas. A melhor entrevistadora do mundo chama-se Leda Nagli, porque ela é a única que deixa o entrevistado falar. Se deixar, eu faço discurso aqui. Não, porque eu convidei você para falar, né? A minha tese é essa. Se eu convidei a pessoa para falar, tem que falar. Desde o tempo do Sem Censura, você faz assim, você com a gente e tal. Eu treinei muito contigo, porque eu era subprefeito da Baía de Jacarepaguá com 22 anos de idade. Olha, isso, bem mais magrinho, com muito mais cabelo. Eu entrevistei você no Agenda, o programa que eu fiz no SBT. É verdade. Em 1912, deve ter sido. Você era um garoto, foi o primeiro subprefeito que o César Maia nomeou. É isso mesmo. Eu me lembro disso 1993 ali começamos. Olha só, Lula, você teve uma relação muito próxima do Lula e da Dilma. Como é que você explica isso? É por conta dessa coisa que você acabou de falar, que enquanto o cargo você tem que se relacionar? Olha só, totalmente. Né? Eu fui até a oposição ao presidente Lula antes de ser prefeito. Né? No segundo turno da eleição, em 2008, ele me apoiou, né? Foi muito correto comigo. Como presidente da República, ajudou muito o Rio de Janeiro. Né? Agora, era uma relação institucional, claro. Né? Você no convívio pessoal até se dá bem com a pessoa. Era uma ótima relação que eu tinha com ele. A Dilma também tinha uma ótima relação, não é uma pessoa tão... menos afável, tal, mas, enfim, é boa pessoa, não tenho nada a dizer dela eu também. Eu para entrevistá-la, passa o dia pedindo ao assessor dela e ainda não consegui. E tinha melhor. Ainda vou conseguir. E tinha melhor relação. E depois, quando o Temer entrou, também. Porque esse é o papel do prefeito. Leda, assim, eu disputei eleição em 2008 contra um cara que eu adoro, que é o Gabeira, teu primo, né? Meu primo. Eu fui nesse debate, inclusive, estou tocando um telefone, mas não faz parte, não, né? Não vou editar nada. Mas eu aí, fui no debate, inclusive, seu com ele, da TV Globo. Assim, era um cara que eu adorava, olhava pro Gabeira ali e tal. Assim, e uma coisa que eu mais usava é dizer o seguinte, ó, se eu for eleito prefeito do Rio, eu vou trabalhar junto com o governador e vou trabalhar junto com o presidente, né? E foi o que eu fiz. E as pessoas, muita gente votou em mim justamente porque eu ia trabalhar com o governador, que eu ia trabalhar com o presidente. Então, eu acho que é isso que o governante tem que fazer. Então, a minha relação com o presidente Lula é essa, né? Enfim, o que ele fez, deixou de fazer, enfim, eu não posso ser responsabilizado por isso. Se eu tivesse sido eleito governador, Leda, eles iam ver, eu ia estar trabalhando ao lado do Bolsonaro, né? Aliás, eu
Perdi porque muita gente dizia, não, parceiro do Bolsonaro é o outro, né? Enfim, então a gente vê como é que as coisas estão. Então, assim, eu acho que governar é dar resultado. Claro que você tem posição política, você tem caminhos que você aponta, mas você precisa trabalhar em conjunto, né? O governo federal tem um papel muito importante, muito protagonismo na nossa cidade, como concentrador de recursos. Então, o Lula me ajudou muito, a Dilma me ajudou muito, o Michel Temer me ajudou muito, né? Enfim, estabelecemos parcerias. E se eu tivesse do Estado, ia estar trabalhando e tentando arrancar dinheiro do Bolsonaro também. Você fica com alguma vergonha daquele telefonema pro Lula, de Maricá, aquela zoeira? Não, é Você estava zoando o Lula, né? Porque é óbvio que assim, qualquer ligação, qualquer conversa que você tenha, pessoal, né? Enfim, você está zoando alguém, essa coisa sai no Jornal Nacional, né? Você fica com vergonha, né? Não é um negócio muito confortável. Agora é assim, né, Leda? Meu grande escândalo da minha vida, quando me gravaram, é porque eu falei que Maricá e Atibaia, sei lá, era uma merda. Desculpa, assim, eu já falei, já declarei meu amor. Fiz o samba para Maricá com o Marquinhos de Oswaldo Cruz e com o Arlindo Cruz, né? Enfim. Já se redimiu, né? Porque assim, sabe, são coisas que. Então, esse é o meu grande pecado. E você né? também fala, né? Você gosta de falar também, né? E gosta de brincar, você é bem. Eu gosto de brincar, eu gosto de brincar, eu acho que. Gosta de samba, gosta de futebol, gosta de zoar. Muito, vascaíno, portenense. O que é a minha impressão, Leda, assim? Acabou um pouco aquela coisa do político da voz impostada, né? Do tipão, o personagem, aquele ator, o cara puro, perfeito. Não é. A gente é feito de carne e osso. A gente tem defeito, a gente acerta, a gente erra, né? Faz parte da vida, tem família, mulher, filho. O filho chateia, você chateia o filho, você chega de mau humor, você tá. Mas faz parte, entendeu? Ninguém é. É gente, né? Não é aquela coisa, você chega com aquela figura impostada e tal. Eu sempre busquei. Claro, tem toda uma liturgia do cargo, tem um ritual a ser cumprido, tem um pouco isso. Mas é uma coisa que eu sempre tentei deixar esse lado. Então, assim, meu grande escândalo da minha vida, né? Foi numa telefonema que eu fui gravado na minha vida. Eu estou falando ali, zoando, né? Um ex-presidente da República falando de Maricá. Enfim, tem muito mais. Dos pecados por aí, tá bom. Assumo meu pecado. Exatamente dentro dessa história de ser humano e erros, acertos e tal, vou te perguntar uma coisa meio delicada, que eu imagino para você, mas que é fundamental para a gente saber. Se você voltar à Prefeitura do Rio de Janeiro, você manda demolir a ciclovia? Olha só, eu já disse. Esse é o maior arrependimento da sua vida, a ciclovia? De obra, por exemplo? Não é o maior arrependimento da minha vida. Eu acho que ter feito a ciclovia, né, foi um erro. Por que hoje, né, é muito fácil agora dizer isso? Né? Na época era um sucesso. Ela veio do órgão mais técnico, mais sério da Prefeitura, que é a GeoRio. Né, o projeto, a concepção e tal. E era uma ideia muito legal. Só que a Niemeyer é uma via, né, sempre crítica. Sempre tem deslizamento ali a vida inteira. Agora teve um muito grande, mas a vida inteira deslizou ali. Né? Você tem o risco, que foi aquela tragédia que infelizmente matou 2 pessoas, né, que foi um negócio de ressaca. Quer dizer, não dá para dizer que aquilo é uma fatalidade. Né? Aquilo ali foi um erro de planejamento. Eu nunca fugi das minhas responsabilidades, Leda. A responsabilidade política daquilo ali é minha. Aliás, no dia que aconteceu, eu estava indo pegar a tal da tocha olímpica na Grécia, voltei correndo para o Rio. Só, a responsabilidade sou eu que estou aqui para dar declaração, para falar, eu não fui de problema. Jurar, Agora, eu não sou engenheiro, não projeto, né, força de onda em ciclovia. Mas agora foi um investimento feito. Né? Eu acho que ela pode funcionar, ela pode operar desde que você tenha tem um plano de contingência. Ressaca subiu, fecha. Está chovendo demais. Aliás, esse plano de contingência, estou convencido, hoje vai funcionar para a Niemeyer toda. Está chovendo demais? Fecha a Niemeyer, para não colocar a vida das pessoas em risco. Então, como tem um investimento ali, eu não acho que essa coisa vai derrubar. Acho que você tem que caminhar. Claro, desde que você tenha o pessoal, os engenheiros, dizendo, na época a gente contratou estudo, chamamos COP. Já teve vários pedaços dela que caiu. Mas ali eu estou te falando, são deslizamentos que aconteceram. Mas ela não é meio maldita? Aí eu, sei lá, não gosto de fico meio... Enfim, não dá para assim, não ter medo, né? Não, sem dúvida, mas é isso que eu estou dizendo. Você não pode colocar a vida das pessoas em risco, né? Aí tem que dar esse limite. Bom, você falou muito da questão do humano, né? Do ser uma pessoa, e você é muito próxima das pessoas, né? É uma pessoa que gosta de carnaval, gosta de futebol, está muito perto da população do Rio de Janeiro.
Então eu vou ficar à vontade para te perguntar umas coisas bem do humano, né? Por exemplo, uma pergunta óbvia, os erros e os acertos. Só Seu maior erro na prefeitura, eu qual vou, foi? eu vou dar a resposta de político aqui. Tá. Né? Que é um pouco o seguinte, claro que eu cometi erros. Imagina, acho que, aliás, como eu nunca deixei de ousar, de tentar, né, de fazer, de realizar, o risco de erro é enorme. Né? Mas eu prefiro errar por excesso do que pecar por omissão. Né? Então nunca me escondi, nunca deixei de querer fazer as coisas. Mas é tanto adversário já para falar dos meus erros que eu deixo para eles. Mas eu tenho muita convicção de que a gente acertou muito mais do que errou. Mas é claro que você... Sei lá, vou dar um exemplo aqui que não é trivial, sob o ponto de vista urbanístico. Na época tinha aquele programa, que tem até hoje, Minha Casa Minha Vida, né? E era uma oferta muito grande, eu queria ser a cidade recorde de construção de moradia. Então a gente acabou fazendo muita moradia do Minha Casa Minha Vida na zona oeste da cidade. E é uma área nova, com baixa infraestrutura, então muito longe do centro do Rio. Então isso foi um erro, devia ter feito nas áreas mais infraestruturadas, mais na zona norte, mais no subúrbio, né, com mais possibilidade de dar uma qualidade melhor de vida para as pessoas. Estrutura, talvez conjuntos menores, quer dizer, eu estou falando de uma coisa essencialmente técnica, mas você comete erros, claro que sim. Mas não dá vontade de voltar e consertar também, né? Não dá, não. Olha só, eu sempre disse uma coisa quando era prefeito, se eu pudesse ser prefeito eternamente, né, só... Meu filho, sua vida agora você vai começar aqui em 2008, 2009, dia 1º de janeiro, agora até o dia que você morrer, você é prefeito. Eu seria o cara mais feliz do mundo. Eu dizia isso, eu ia para Brasília, ali, aquelas reuniões lá no Planalto e tal, né, com os 3 presidentes que eu tive que conviver, que eu convivi, né, e tinha lá aquelas reuniões, tinha muito prefeito, muito governador. Eu juro, eu olhava para eles todos e falava assim, gente, essa gente deve morrer, pensava comigo, né? Essa gente deve morrer de inveja de mim, porque eu sou prefeito do Rio, eles não são, entendeu? Assim, essa cidade é muito especial, esse lugar é muito especial. Então eu seria feliz da vida, eu sempre disse isso. Aliás, aquela história, as pessoas falam, quais são suas ambições futuras? Eu tentei governador agora, mas se não ganhasse, disputasse mais eleição, eu dissesse, estou feliz da vida com a minha biografia. Lá do pai, não sei quantos anos, nasceu onde, aquilo ali, 2 vezes prefeito da fantástica, incrível cidade do Rio de Janeiro. É verdade que aquela história que dizem que a dona Marisa não falava com você, porque... Você um dia falou mal do filho dela, ou qualquer coisa do gênero? Não é que eu não falava, ela me cumprimentava, mas assim, eu não tinha... Não tinha relação pessoal. É isso, as pessoas confundem a relação institucional política com a relação pessoal. Os meus amigos pessoais são amigos da vida toda. Né? Claro, na política você conhece pessoas, você aproxima, você tem algum grau de carinho, alguns até amigos... amigo de alguém, alguns amigos até filhos da política, né? mas não é, sabe? Você convive ali e tal, né? Quer dizer, até porque eu não sou uma pessoa muito ligada em partidos, eu passei por vários partidos. Quantos né? partidos você já teve? Não sei, essa conta eu deixo para os adversários. PSDB foi teu partido. PSDB, enfim, você vai lembrando aí. Então... Não vou lembrando nada, lembra? Não vou lembrar não. Então, você está no DEM. Eu estou no Democratas, enfim, e muito feliz, muito satisfeito, né? Que, aliás, até com quem eu comecei ali, com o César Maia no primeiro governo dele. César Maia também, você fez as pazes com ele? Fiz, claro. Eu não gosto de brigar com ninguém, eu sou paz e amor. Enfim, você tem desentendimentos, mas nunca teve uma briga pessoal. Você teve ali um momento que eu achava que tinha uma visão para a cidade, ele tinha outra, e vida que seguiu. Ele cumpriu 3 mandatos como prefeito, fez muita coisa pela cidade, eu o sucedi, fiz 2 mandatos também, tenho certeza que fiz muita coisa pela cidade. Assim, eu acho que fazer política é isso, né? Então, é um pouco como eu vejo. Você acha que hoje a questão do Rio passa pela segurança, pela saúde, passa por todas essas questões, mas qual é a grande questão? Olha só, o que está destruindo o Rio de Janeiro? Olha só, o caso a gente não pode negar que o Rio está num momento muito ruim. Muito ruim. O caso do Rio é um caso mais crítico. Né? Assim, a Lava Jato ela acertou mais o Rio por algumas questões. Primeiro, né, porque o núcleo de Petrobras era aqui, Então, e a economia do Rio está muito voltada para o óleo e gás. Então, na hora que você tem as grandes empreiteiras, né, Petrobras, enfim, esse setor todo de óleo e gás, afetou a economia do Rio de Janeiro, isso não tem a menor dúvida. Você teve uma crise econômica. Do Estado. Né? Você tem um escândalo político, né? Enfim... Agora que a gente tem 3 ou 4 governadores presos. Exato. Então, tudo quem isso... está preso está de tornozeleira. Também tudo isso gerando... Tudo isso vai gerando um ambiente, né, que nos leva a essa crise. Né? Eu acho que teve uma crise profunda do Estado, né? Enfim, falta de recursos, de verba. Isso começou em 2015, né? O Estado já não tinha condição de pagar salário de servidor,
Né? A prefeitura é uma prefeitura organizada, né? Que se tiver gestão, de novo, eu repito aqui o que eu já disse, né? Você vive um momento difícil no Brasil desde 2015. Né? Não estou dizendo que a vida está fácil, né? Mas o PIB, onde mais caiu, foi 15, 16. E naquele momento, com boa gestão, a gente estava emprestando dinheiro para o governo do Estado na saúde. Estavam assumindo as bibliotecas parque do governo do Estado. Quando a Dilma estava sendo empichada, o Brasil quebrado, pezão sem pagar salário, por que a gente conseguia fazer isso? Gestão, articulação política, conversando com os governantes, tentando conversar com o Congresso, trazendo verbas. E tudo isso tem um processo que você pode fazer. Você acha que hoje seria possível? Eu te afirmo que é. Não bastasse tudo isso, o Crivella ainda aumentou IPTU, aumentou a taxa de iluminação, né? Não bastasse tudo isso. Então, assim, é falta de gestão, é incompetência mesmo, é incompreensão da máquina da cidade, da prefeitura. Minha impressão, eu não posso nem, talvez estivesse sendo justo, mas de time mal montado. Né? Você tem que montar um bom time e saber liderar o time, dizer para onde o time vai. Então, delegar é possível? Claro que é possível. Né? Mas você sempre foi um cara muito presente, né? Isso, na hora que a coisa acontecia, pessoas, na hora que dava M, você aparecia. Olha só, as pessoas confundem delegação com, sabe, abandonar. Com ausência. Não é. Delegar é o seguinte, você pega lá, vamos dar um exemplo. A Cláudia Coxim foi minha secretária de Educação. Super conhecida, uma fera. O que é que eu fazia com a Cláudia? Eu sempre dizia, eu sou o melhor assessor dos meus secretários. Eu não sou educador, mas eu dizia, Cláudia, eu quero saber qual é o plano de voo. Né? Vou dar aqui minhas opiniões, você que é especialista, mas dou minhas opiniões. Plano de voo é esse aqui, meta definida, eu vou fazer o que for preciso para atingir aquela meta ali. E vou te dar todas as condições para que você atinja essa meta. Agora eu vou cobrar. Era assim na saúde, na educação, nas obras, em tudo. No transporte. Sempre agi assim. Então eu sou um sujeito que delego, mas estou presente. Faço questão de cobrar, de liderar, de estar em cima. E principalmente na hora do problema é a hora que o governante tem que estar mais presente. E como é que você está sendo recebido? Porque você tem viajado muito ao Rio São Paulo, para reuniões e tal. Os políticos estão sofrendo nos voos comerciais, muitos deles. Você está indo bem? Você tem viajado bem? Tenho. Desde 2017, né, mesmo no período que eu estava morando em Washington, né, quase toda semana eu cubro a empresa do México até a Argentina. Então, assim, eu voltei para o Rio depois de um ano, janeiro de 2018, e mesmo no semestre que eu fiquei ainda na empresa, antes de ser candidato a governador, quase toda semana viajando. Esse ano 19 inteiro, né? Raro uma semana que eu não vá para a Colômbia, para o Peru, para o Equador, para a China, para os Estados Unidos. Então eu viajo quase semana. Como deputado vai, sei lá, segunda-feira para Brasília, volta quinta, eu faço isso na empresa, cuidando de todos esses países. Então eu viajo muito. E a gente tem uma fábrica aqui em Campinas, né? O que é uma pena, devia estar no Rio, mas tudo bem. O escritório da América do Sul fica aqui, da América Latina fica aqui no Rio, porque foi a única exigência que eu fiz. Falei, eu vou morar no Rio, não moro fora do Rio de jeito nenhum. Então, eu viajo muito, mas graças a Deus não... Tem te tratado bem? Tem, nem provoca, pelo amor de Deus, paz e amor. A Lava Jato, toda hora tinha uma cutucada em você, uma acusação e tal. Você passou por ela, assim, está passando? Olha só, alguma coisa ficou definida? Como é que é essa situação? O que eu acho, né? A Lava Jato tem uma super importância, ninguém vai contestar isso, né? Eu tento sempre me colocar no lugar do outro em relação a mim. Claro que eu tenho muita convicção das coisas que eu fiz, né? De como eu lidei com as coisas. Mas, assim, você vê tanta coisa, imagina o sujeito lá do Ministério Público, ele vê tanta coisa acontecendo, que assim, é quase a obrigação dele desconfiar de todo mundo, né? E o tempo é que vai esclarecer essas coisas. Agora, se você for olhar todos os delatores da Lava Jato, e no Rio de Janeiro, cá entre nós, não sobrou ninguém para não falar, não tem um que me acuse. Eu tenho lá, sou campeão de delações negativas. Não tem um que me acuse. Eduardo Paes dei uma ajuda de campanha em troca de tal coisa, pediu propina, levou isso. Não, né? teve então, até gente que disse que não pediu. Não. Eu estou dizendo, a absoluta, a totalidade dos delatores que fizeram qualquer referência a mim, sempre fizeram dizendo que não. Porque as pessoas perguntam, óbvio, é papel do membro do Ministério Público, do Judiciário, do juiz, chegar e dizer, vem cá aí o prefeito. Tinha alguma coisa a ver com a história? Claro que tem que perguntar. Né? Então é até bom que pergunte para o sujeito dizer, pediu. Né? Então eu tenho muita tranquilidade com isso. Claro, você perguntar se é uma alegria, não. Acho que toda a classe política, né, foi colocada sob suspeita, principalmente quem esteve no poder nos últimos anos. Né? E tem isso. Como é que você quer que o sujeito entenda? Né? Você trabalha em parceria ali com
com o Cabral, Sérgio com o Lula. Cabral, por exemplo. Como é que o cara vai... O sujeito acha que você é melhor amigo, né? Vai fazer tudo junto, não é. Você é prefeito, tem o governador, tem o presidente. Então, o que eu te disse aqui, se eu tivesse sido eleito governador, eu estaria trabalhando com o presidente Bolsonaro junto. Tranquilo. O tempo todo. Eu fui deputado com ele em 2 mandatos, tive, enquanto fui prefeito, ajuda dele como deputado, tenho uma boa relação com ele. E o né? Carlos foi um vereador legal com Foi você um ótimo também. vereador. Legal pra cidade. Sempre muito correto, sempre muito... Me diz uma coisa. Esse jeito mais brigão do Carlos eu nem conhecia, eu sempre vi ele mais, Você conheceu mais ali, light, mais né? tranquilo. Tal, enfim. O Eduardo, você acha que errou ao indicar o Pedro Paulo? Não, sabe por quê? Aquela história de bater em mulher, aquilo pegou, Mas né? assim... Quer dizer, pegou também porque não é pra bater em mulher mesmo. É óbvio que Vamos não é. deixar isso É claro. óbvio que não é, mas ele não bateu em mulher, né? Tanto que ele foi investigado, inocentado. Né? Mas pegou, né? Grudou. Essas Um coisas. chiclete, né? Que é injusto. Eu acho que essas coisas a gente. A vida não é justa mesmo. Eu sei, mas aí é o seguinte: vale a pena você ganhar qualquer eleição para botar qualquer pessoa lá? Né? Assim, eu escolhi o cara mais preparado, mais competente. Você escolheria ele de novo? Eu escolheria de novo. Eu acho que ele era o cara mais preparado, que mais conhecia a máquina da prefeitura. Eu dizia isso, a gente vivia naquele momento já, e eu sabia que a crise não era curta. A gente especialmente... Porque na hora da bonança é fácil. Na hora que tá cheio de dinheiro, é fácil não é, mas... Né, você potencializa ou não, mas é mais fácil. Quando você está falando de crise, a gente já vinha vendo essa crise desde 2014, 2015, né, já do meu segundo mandato já foi muito difícil. Eu sabia que precisava botar alguém ali experimentado, que sabia o que fazer, que ia cuidar do dinheiro, que ia olhar... Sabe aquele negócio de umbigo no balcão, o olho do dono, né, aquela coisa de dona de casa cuidando das coisas? Isso é que faria a diferença. Então, você está falando do cara que foi uma espécie de primeiro-ministro do meu governo, né, que cuidava dos grandes projetos, que seguia plano de meta. Então, eu não me arrependo, eu lamento, né, porque acho que é uma coisa assim, teve uma denúncia, se apurou, ok, vamos desconfiar, mas aí você tem uma apuração do poderoso doutor Janot no Ministério Público Federal. Naquele momento era unanimidade, depois do livro dele não virou tanto, mas era unanimidade. Polícia Federal investigando, o Supremo Tribunal Federal, quer dizer, e a investigação totalmente resulta numa absolvição completa dele, não é uma coisa assim, arquivou, não. Absolvição completa. Então, eu acho injusto, mas a vida é como ela é. Infelizmente, o Rio escolheu um prefeito que é uma tragédia absoluta. Ele acusa você, inclusive, de não ter deixado dinheiro na prefeitura, né? Tem umas acusações assim, né? Você deixou o caixa zerado. Assim, bom, vamos dizer que fosse... Quer responder, né? Não, claro, vamos dizer que fosse verdade. 3 anos depois ele não ajeitou ainda. Como é que essa situação... Então mostra que é incompetente. Né? Aliás, o dinheiro não faltou, eu deixei sem dinheiro, mas durante 3 anos ele pagou o salário direitinho. E agora é que veio faltar? Quer dizer, ele gastou então o que eu não deixei? É uma besteirada, cara. A Prefeitura do Rio, né? Aliás, o TCM nessa discussão fez o relatório dizendo, deixamos dinheiro em caixa. A Prefeitura do Rio tinha um grau de investimento, essas agências de risco, maior do que o do governo federal. Foi o primeiro caso no mundo que um governo subnacional tinha maior que o governo central. Como é que eu não deixei dinheiro assim em 2015, final de 2015, dezembro de 2015, 4 anos atrás, o Estado do Rio não tinha, estava igual o Crivella, não tinha dinheiro para pagar saúde. Esse dinheiro que o Bolsonaro deu aí agora de 150 milhões para o Crivella, eu emprestei, na época o prefeito deu para o governo do Estado 150 milhões, perdão, 100 milhões, a mesma coisa que o Bolsonaro fez com o Crivella agora, eu fiz com o Pezão na época. Então assim, como não tinha dinheiro? O governo federal quebrado, imagina no ano da Olimpíada, Leda, empicharam a presidente da República, o governador não pagava salário, o Rio estava em estado de calamidade pública, a prefeitura tocou aquilo sozinha, né? Quer dizer, claro, Michel Temer entrou, ajeitou, a Dilma vinha ajudando, mas você imagina a situação do Brasil. E foi um super evento, né? Com muita realização, com muita coisa acontecendo. Você acha que a cidade lucrou com isso? Claro que sim. Sim. Mas a gente tem a sensação de que botou tudo a perder, né? Um pouco. Eu acho que assim, você teve uma crise brasileira, né? Que aí essa coisa da marca, da possibilidade de vender um Brasil diferente, o Brasil não estava diferente, né? Então assim, mas se você for olhar, eu acho que quem anda num BRT, quem mora perto da Praça da Bandeira e não alaga por causa dos piscinões, né? Quem anda pela região portuária, quem passa pelo túnel Marcelo Alencar, né? Quem anda o metrô até foi uma obra do Estado, não foi da Prefeitura, mas quem chega até São Corrado, barra de metrô, né? Que isso tudo foram inspirações, foram o VLT no centro da cidade, quer dizer, eram sonhos que o Rio tinha há muito tempo que a gente conseguiu potencializar
com os Jogos Olímpicos, né? E mais, mas o interessante dessa crise de incompetência do Crivella, Oleda, eu acho que é interessante porque as pessoas estão descobrindo pela crise que a gente levamos 70% das pessoas do Rio a ter atenção básica na saúde com as clínicas da família. Ninguém sabia o que era a clínica da família. Porque como elas não estão na área que a imprensa cobre, desculpa aqui sou paz e amor com a imprensa, é que aquela coisa, a imprensa cobre a orla no Rio, né? Mas como elas estão na Zona Oeste, na Zona Norte, só quando tem problema, aí vai cobrir. A gente fez 120 clínicas da família. Nós fizemos 300 escolas de tempo integral, 300. Né? Fiz mais escola na cidade do Rio do que o Brizola tinha feito CIEP. Né? Então, acho que o geral, o pessoal mais da Zona Sul, vê aquela quando você passa na linha vermelha, ali na Maré. Que o pessoal vai para o aeroporto, vai viajar para Petrópolis, aí as pessoas veem. Né? Os BRTs são todos para as áreas mais pobres da cidade. Você não consegue dizer uma grande obra minha na Zona Sul. Não é que eu não gosto da Zona Sul, não. É porque eu acho que tinha que privatizar. Você é um garoto da Zona Sul. Sou. Nasceu no Jardim Botânico? Nasci no Jardim Botânico. Mora em São Conrado desde que eu me lembro de você jovem. Nunca tive, não tenho problema nenhum com isso. Sempre disse que fui, mas eu sei, né, que na política... Na política você faz opção. Né? Eu vou usar aqui uma linguagem meio populista, mas eu acho que é importante entender. Porque assim, eu tenho 2 filhos, Bernardo e Isabela. Bernardo está com 15, Isabela está com 14. Todo mundo que é pai de mais de um filho, né, sabe assim, você ama todos os seus filhos igual. Mas tem um filho que tem mais dificuldade na escola, que tem mais dificuldade de se relacionar, enfim, tem lá as características de cada um. Aquele filho precisa mais da tua atenção. Não é que você ame mais ele, mas ele precisa mais da sua atenção. Foi o seu caso com as governar é um pouco isso. É olhar onde mais precisa de governo. Né? O morador de um condomínio na Barra, do Leblon, então ele... Não, de novo, tem que cuidar e eu cuidei de todo mundo. Mas ele se vira mais. Ele tem o plano de saúde. Então, assim, a clínica da família tem que ser lá. Sabe, aí o Pezão quebra quer fechar o Albert Schweitzer e o Rocha Faria na Zona Oeste. Você não vai atender, não vai pegar, traz para cá. Não faz uma maternidade em Bangu, faz o Hospital da Mulher em Bangu. Não faz o Hospital da Ilha, faz o Hospital da Ilha, que tem um bairro também muito de classe média. Mas são governar e estabelecer prioridades. Né? Então a gente conseguiu fazer investimentos fortíssimos na saúde, na educação. A cidade era bem conservada, arrumada, a Conlube funcionava. Estou dizendo que era o paraíso, imagina, ninguém sabe. Eu não acho que as pessoas são idiotas. Né? Porque às vezes eu vejo os políticos falando, parece que está subestimando a inteligência das pessoas. As pessoas não são idiotas. Mas era outro Rio, como a gente vinha conduzindo. E no auge da crise. No auge da crise, a Dilma sendo empichada, aquela tragédia de não pagar salário de servidor do Estado, o mundo explodindo, e a gente segurando aqui. O Brasil já vinha aumentando desemprego, o Rio segurando. Sabe, você tem que atrair, gerar receita, investir, fazer as coisas acontecerem. Então eu tenho muito orgulho do que a gente fez. Eduardo, só para terminar... propaganda pra caramba agora. Fez muita. Ainda bem que esse papo de não sabe ser candidato, né? Esses políticos não tem jeito. Ele não sabe ser candidato, então tá. E a Cris gosta da ideia de você ser candidato? Nada, zero. Esse é um dos obstáculos. Está casada há quantos anos já? A gente fizemos 22 anos juntos, né? Essa semana. De ontem eu esqueci. Esqueceu? Nem comprou presente? Não, mas calma, mas aí no dia 29 de novembro a gente fez 17 anos de casado. Eu fiz uma super média com ela, levei para jantar, reservei um quarto num hotel, os caras descobriram que eu ia, botaram umas flores, desenharam os negócios no espelho. Achando que as coisas não funcionam, mas estamos firmes. Tá feliz da vida? Eu tô feliz, eu tenho 2 filhos lindos, né? Eu tenho orgulho do que eu fiz, disputa eleição, perde, ganha. Você não pode perder a dignidade. Né? Eu fui para o segundo turno ali numa eleição difícil, ganhei na minha cidade, né? Acho que foi importante. Dizem, há muitos anos que me dizem isso, que as pessoas, que todo mundo quer fazer sucesso na sua aldeia, né? Não, eu queria ganhar a eleição. Você quer fazer sucesso na sua aldeia. Sim, eu queria ganhar a eleição, mas acho que... Se for maior, melhor. Claro, eu acho que o eleitor que me conhecia meu trabalho, apesar de ser um momento muito crítico ali, né? E assim, acho que a candidatura do Witzel colou muito com a candidatura do Bolsonaro, né? Eu busquei fazer uma campanha mais independente. As pessoas conectaram, né? Eu não vi nenhuma declaração do Bolsonaro apoiando o Witzel, mas as pessoas acabaram conectando. Mas ele tinha um momento ali, uma onda, enfim, perdemos, mas eu perdi com dignidade, lutando até o fim, brigando, mostrando nossos projetos. É a vida assim. Está pronto para seguir, ganhar? Claro, não. Estou aí agora, tem fim de semana. Enfim, de vez em quando estou indo mais para o samba do que eu ia. Né? Eu curto mais a família, né? Essa coisa. Tem mais tempo. Meu programa de fim de semana, morando aqui em São Conrado, então eu pego minha bike com meu filho,
vou de metrô, no fim de semana pode entrar de bicicleta no metrô, e ele tá jogando um beisebol lá na Lagoa, cismou de jogar beisebol na Lagoa Rodrigo de Freitas. Então vamos nós dois ali, aí eu rodo pela cidade, faço alguma atividade física, apesar de estar com peso bastante elevado, faço alguma atividade física, Mas você vou para de fumar, então isso engorda também. Sim, pô. sem dúvida. Vou ali vou numa livraria, vou ali na Travessa, enfim, dou uma olhada no livro, tomo um café, enfim, passo todo meio-dia, tomo aquele shopping, quer dizer, curtir a cidade também, isso não é ruim. Mas eu te confesso aquela história. Tá feliz? Não, feliz eu ia estar se eu tivesse sendo cobrado, assoberbado lá no Palácio Guanabara. Então, isso faz parte, foi o que eu tentei e não Quem consegui. sabe o outro palácio? Qual que é o outro palácio mesmo? São Clemente? É, ali na Palácio da Cidade, na Rua São Clemente. Então, isso aí, Quem sabe? Né? papo de candidato. Só né, vai que me fala. responder o ano que vem, é isso? Não, porque isso, assim, eu estou trabalhando, eu tenho minhas obrigações com Sou a um empresa. executivo de uma empresa É chinesa. verdade, eu tenho muito orgulho, Leandro, eu tenho muito orgulho desse negócio, porque assim, as pessoas partem da premissa que ser político, ser rico, robô, né? Então eu consegui, ao longo desses 3 anos longe de governo, pagar minhas contas, ganhar bem, viver com dignidade, né? Sem ter que pedir nada em governo nenhum, não tenho um cargo em lugar nenhum, não nomeei parente, mulher, filho, tia, nada, zero. Sabe, vivo do meu salário, do meu trabalho. Fui indicado pelo Michael Bloomberg, um bilionário americano, sem nenhum interesse no Rio, para uma empresa chinesa, a maior fabricante de veículos elétricos do mundo, que o Warren Buffett tem 10%. Sabe, quando aí eu me demiti, exigi ficar no Rio. Já chamaram você de novo? Demiti, disputei a eleição, perdi a eleição, você tá mais fraquinho, aquela coisa que não toca o telefone nem para dar pêsames. Os caras me ligam de novo, me contratam. Então, assim, eu tenho orgulho, eu sou uma pessoa feliz, sou uma pessoa orgulhosa, sabe? Mas, Ótimo. enfim, mas minha paixão é o Rio e vou continuar. Vai continuar tendo. Bom, queria te dar a caneca, que é o símbolo do canal. Muito obrigada por obrigado. você ter vindo. E hoje, especialmente hoje, nesta entrevista, por uma coincidência, a gente está... Só porque eu tô gordinho. Não é porque você está gordinha, porque eu sei que você gosta de coisa boa. E porque a Sodier, da Cleusa, Sodier Doces, tem doces maravilhosos. E ela mandou para cada convidado uma caixinha de doce. E a gente Como a agradece a Sodier ela Doces. a parceria e eu te passo a caixinha. Valeu? Como eu sou de doce, engorde igual a mim. Obrigado. Até o próximo vídeo. Valeu?